Europa de mercado ou Europa social? Este é o dilema que tem condicionado o debate político europeu, pelo menos nos últimos 10 anos. Uma questão que tem dificultado as políticas elaboradas quer pela União Europeia, quer pelos países membros, como o alargamento, mobilidade dos trabalhadores, serviços fronteiriços ou luta contra o desemprego. Convidados pela Euronews, a presidente do Partido Liberal Europeu, Annemie Netz, que é também deputada belga no Parlamento Europeu, confronta as suas ideias com o compatriota Philippe de Buck, secretário-geral da UNICE, Associação dos Empresários Europeus. Apesar de ambos seguirem uma linha ideológica liberal, não partilham as mesmas opiniões sobre algumas das principais linhas de orientação da União Europeia. Como sabe, sou a presidente do Partido Liberal Europeu e talvez o possa surpreender, já que fui sempre contra o facto de que o liberalismo só é possível seguindo uma teoria económica. Claro que apoiamos a economia de mercado, mas rejeitamos fortemente sermos situados no que alguns chamam de neoliberalismo e não intervimos no chamado neoconservadorismo. É claro que temos de garantir o mercado e o mercado interno e a economia de mercado. E porquê é que por vezes tem alguns problemas com os líderes políticos? Porque eles têm de explicar estes conceitos a quem os escolheu, aos eleitores. Porque o que é que nós vemos? Vemos todos a reagir contra isto, contra a Europa, contra o mercado comum. As pessoas consideram a Europa demasiado liberal. Against Europe, against the single market, they consider Europe as too much liberal. Eu também lamento que haja líderes políticos que, em vez de mostrar o caminho, sigam os eleitores. E, por exemplo, ainda esta manhã li num jornal a última sondagem sobre o alargamento, em que apenas uma pequena maioria continua a favor. E o jornalista escreve: agora a União Europeia tem um grande problema. O que significa que, no seu entender, o que temos de fazer é seguir os eleitores. É claro que temos de ter em conta a opinião das pessoas, mas temos a obrigação de mostrar o caminho, de explicar o porquê da necessidade de se fazerem reformas. Vis-à-vis the public opinion, let us be clear. Perante esta sondagem, deixe-me também deixar claro que o alargamento foi muito mal explicado. E pego um exemplo, que é uma das questões fulcrais, a Diretiva dos Serviços. Nós temos de falar nisto. Primeiro, a Diretiva dos Serviços é um elemento-chave do desenvolvimento económico, de crescimento. Logo também nos empregos, e deparamos com uma enorme reação na Bélgica e na França, vinda dos sindicatos, e eu diria que todos com o dedo apontado para o perigo vindo do leste. E aí, eu acho, primeiro, injusto, segundo, falso, e penso que pouco inteligente em termos económicos. A senhora é líder do Partido Liberal Europeu e fez parte da grande coligação que limitou a Diretiva dos Serviços no Parlamento Europeu, o que para nós foi um mau sinal para as populações por parte dos líderes políticos que não souberam tornar realidade uma oportunidade para haver um mercado interno dos serviços. To the population also from political leaders, they were not able to turn an opportunity for a service internal market into a reality. Sim, mas pensei que o ex-comissário Bolkestein foi, talvez... Ele foi um liberal, ainda é. Sim, eu sei isso. Ele ainda é, mas foi um pouco duro quando decidiu que se aplicava o princípio do país de origem em todos os tipos de serviços, sem haver qualquer tipo de distinção, e sobretudo quando apresenta isto desta forma. Mas tem de ver isto no contexto de toda a campanha orquestrada, não apenas pelos sindicatos, mas também por muitas ONGs, algumas até americanas, contra a primeira tentativa de haver um acordo multilateral sobre os investimentos. Lembra-se? Foi assim que começamos. Depois seguiram-se ataques à Organização Mundial do Comércio, as grandes manifestações sobre a cimeira do G8. Este foi o contexto. Os serviços estão estruturados em cada Estado-membro, o que é seguro e positivo. Mas se queremos ter um mercado livre, então temos de permitir às pessoas mobilidade.
E este é o meu problema. Não diga qualquer preço, porque também teria de ser regulado, mas não vou entrar em detalhes. Mas temos de explicar aos cidadãos que ao mudar a atividade cria-se um mercado interno, que é maior que a soma de todos os mercados de cada país. E que eu acho que é ainda o elemento que temos de explicar melhor. Bem, eu às vezes tenho a impressão que as pessoas querem dizer, quando falam que a Europa precisa de ser mais social, que o que querem mesmo dizer é que a Europa não deve mudar. É uma espécie de rejeição da mudança. A Europa social é deixar as coisas tal como estão. E eu sei que muitos apontam a Dinamarca como um bom exemplo, porque alguém que está desempregado não pode continuar nesta condição por muito tempo. Mas eles são espicaçados e empurrados para aceitarem todos os tipos de emprego muito mais cedo. Por isso, a Europa precisa de decisões à medida. E também para garantir estas medidas, temos que estar muito próximos das pessoas. A Flexi-Segurança é um sistema dinamarquês, por isso olhamos para ele como um sistema dinamarquês. Mas em que é que se traduz? Podemos contratar e despedir mais facilmente, o que funciona para os dois lados. Segundo, os empresários aceitam este sistema que é bastante dispendioso para eles, já que cada desempregado recebe uma indenização bastante elevada. Estas não são, no entanto, medidas que os façam acomodar-se, mas que os incentivam a regressar ao ativo. Logo, tem de se financiar o que é bastante caro, devido a todas as medidas que temos de tomar por todas as limitações do mercado. E é aí que está o desafio. O que temos de fazer em cada país da União Europeia é estimular os governos, os parlamentos e, é claro, os líderes políticos a repensarem o seu sistema.